E aí, tudo bem? Eu sou o Ranison, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One, por aí a gente fala sobre temas de vida e opiniões que causam dúvidas e profissionais dos mais variados perfis. Esse é o 35º episódio da série para ele escolher o tema sucesso. Então vem comigo pro vídeo. E antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada do que a gente produz por aqui. Esse é um One-on-One completamente diferente dos outros até aqui. Os outros one-on-ones tratavam principalmente de carreira e recrutamento e seleção. Nesse caso, a gente vai falar de um tema bem mais amplo, que é sucesso. Isso porque ao longo da semana eu conversei com diversas pessoas e uma delas me relatou uma coisa que me chamou muita atenção e me motivou a fazer esse vídeo. Depois de 9 meses buscando uma recolocação, essa pessoa, que é uma executiva já com mais de 20 anos de carreira, ela me disse de uma maneira muito franca, muito honesta e bem emocionada, que depois desse tempo todo buscando uma oportunidade, ela se sentia uma fracassada, porque ela ainda não tinha conseguido aquilo que ela precisava. Depois de conversar com ela, eu fiquei bastante reflexivo e, claro, deve ter mais gente passando pela mesma coisa, se sentindo assim. Por isso eu fiz esse vídeo para falar com você que está aí me assistindo e que talvez esteja se sentindo da mesma forma. Ao longo da minha carreira, eu conheci bastante gente muito bem-sucedida e pessoas que passaram por momentos muito difíceis. Isso me ensinou algumas coisas que podem te ajudar a ver a sua situação de uma maneira diferente. A primeira coisa é justamente o sucesso. Como é que você mede o sucesso? Pela quantidade de dinheiro que uma pessoa tem, pela quantidade de fama que uma pessoa tem, e pela quantidade de poder que ela tem? Como é? A coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira foi que mesmo conversando com grandes executivos e mesmo quando eu conversava com pessoas muito mais simples, o que fazia as pessoas se sentirem mais ou menos satisfeitas consigo mesmas e, portanto, mais ou menos bem-sucedidas, era principalmente aquilo que elas acreditavam que tinham alcançado. Eu conheci pessoas que, por exemplo, eram grandes empresários, mas eles ainda achavam que não tinham conquistado o suficiente. E o ponto não é que eles estavam satisfeitos com o que eles tinham conquistado. Na verdade, eles estavam bastante insatisfeitos ainda. É como se eles postergassem essa felicidade, essa satisfação, sempre para o próximo passo. Portanto, eles nunca efetivamente se sentiam bem-sucedidos. Isso é importante dizer, porque você não é tão bem-sucedido quanto dizem que você é. Você é tão bem-sucedido quanto você acredita que você é. Isso quer dizer que você só se torna bem-sucedido quando você alcança alguma coisa que é o seu objetivo. E é por isso que provavelmente essa candidata se sentia assim tão mal. Mas aí a gente vai para o outro lado, que é justamente o que é o fracasso. Será que o fracasso realmente existe ou ele é só um episódio no tempo? Se a gente for parar para pensar, como é que você define um fracasso? O fracasso é permanente? Eu aposto que se você olhar para a sua própria vida, vai ter momentos que foram muito bons e momentos que foram muito difíceis. É claro, como a vida de praticamente todo mundo. Se você for olhar histórias de grandes jogadores, grandes atletas, grandes músicos e assim por diante, você vai perceber que boa parte deles passaram por momentos muito difíceis e, eventualmente, passaram por aquela fase. Então, me parece que o fracasso não é exatamente uma coisa permanente, não é uma coisa que continua, é muito mais um sentimento. E o que define se você realmente é um fracassado ou não é como você reage quando você se sente dessa maneira. Se você se deixa abater e realmente para de tentar, então provavelmente você vai fracassar. Talvez aquilo que você chama de fracasso se torne permanente. Mas se não, se você encontra uma forma diferente, aquela sensação acaba ficando de outro lado e você encontra novos caminhos. Portanto, fracasso, para mim, é muito mais uma situação, é muito mais um momento, uma falha, uma situação difícil que você está vivendo do que realmente uma coisa permanente. E eu gostaria de trazer isso para você porque eu realmente já vi pessoas passarem por momentos muito difíceis, de ficarem assim quase um ano inteiro sem conseguir arranjar um emprego e depois voltarem muito melhor e eventualmente conseguirem até uma progressão de carreira inaudita. Era uma coisa que você não esperava que aquilo eventualmente fosse acontecer, nem a pessoa esperava que fosse acontecer, e aconteceu. Por isso eu acho que o fracasso é muito mais uma percepção do que um fato. Outra coisa que se liga diretamente ao fracasso, ao sucesso, é o que se convencionou chamar de meritocracia. Também, recentemente, conversando com uma profissional, essa é uma profissional bastante mais jovem, ainda no início de carreira, ela me trouxe o seguinte elemento: olha, Ranison, eu não acredito em meritocracia. Eu acho que isso é um conceito utilizado pelas pessoas que estão no poder para oprimir as pessoas que não estão no poder. E aquilo me fez refletir bastante, porque imagine, se você realmente não acredita que existe meritocracia, qual é o grau de esforço que você vai dar? Claro, é possível que você dê por qualquer motivo que seja, mas não acreditando que você vai conseguir, por exemplo, acessar ou conquistar uma determinada coisa a partir do seu mérito. E isso é uma coisa bastante perigosa. O exemplo que ela me deu, quando eu perguntei para ela o que ela queria dizer com aquilo, foi que, por exemplo, uma pessoa da favela dificilmente vai para Harvard, enquanto que pessoas que têm muito mais dinheiro, que têm uma posição social já muito melhor, muito provavelmente irão para Harvard. E é claro que aquele era um exemplo, mas esse exemplo me fez refletir que não é só mérito se você sai da favela e vai para Harvard. É mérito se você consegue dar um passo a mais do que, por exemplo, a sua família alcançou até ali. Se você estiver numa família onde, por exemplo, as pessoas têm baixíssima renda, nunca tiveram acesso a uma boa educação e você eventualmente consegue, quem sabe, se formar numa faculdade, isso não é mérito. É claro que é, não precisa ser em Harvard.
Portanto, meritocracia também é um conceito que precisa ser revisitado. Não há só meritocracia no caso das exceções, no caso das grandes estrelas, no caso dos grandes atletas. É claro que não. Quando você consegue avançar um pouco mais em relação ao lugar de onde você veio, você já tem mérito. E é importante que você reconheça esse mérito, justamente porque hoje me parece que a sociedade nos pressiona muito com superlativos. Então, você só está bem se você está muito feliz, você só tem dinheiro se você está muito rico. Quando, na verdade, se você olhar por esse lado, tudo aquilo que você tem que não é tão superlativo acaba ficando meio sem graça. E isso não é verdade, porque sim, o que você alcançou é bom, você tem mérito por isso, sim, você merece aquilo e você é muito bem sucedido por ter feito isso. Você não precisa ser o Neymar para jogar bem futebol. Você não precisa ser o LeBron James para jogar um bom basquete. Mas o que eu acho é que de maneira nenhuma a gente pode permitir que esses exemplos que a gente tem, essas grandes exceções, esses grandes expoentes, tornem o que a gente faz menor. Porque eu acho que sim, existe meritocracia, e a meritocracia ela se alcança em pequenas coisas, e eventualmente você vai alcançar grandes coisas. Mas só o fato de você dar um passo adiante, sim, significa que você tem mérito, e que você precisa reconhecer isso. Caso contrário, você sempre vai ficar achando que não tem sucesso suficiente, vai ficar sempre achando que é um fracassado, vai ficar sempre ali à mercê da crítica ali. E a última coisa tem a ver justamente com a crítica. Conversando com essa candidata, eu percebi que ela estava incomodada por querer contribuir e não poder, por querer estar trabalhando, mas ainda não estar. Mas a coisa que mais incomodava ela parecia ser o círculo de amizade, o círculo social dela, onde ela, segundo o que ela me relatou, era a única pessoa que ainda não tinha se recolocado. E ela acreditava que ela estava sendo vista de uma maneira negativa pelas amigas dela, como uma pessoa fracassada. E esse é realmente o poder da crítica. Ela consegue diminuir a gente, consegue minar a nossa energia. E eu não sei se realmente as amigas dela estão ali criticando, falando alguma coisa. Mas só o fato de ela pensar isso, ou seja, só a autocrítica dela, já faz isso com ela mesma. Com certeza, esse é um outro fator que influencia muito na nossa percepção de sucesso, insucesso, quão feliz a gente está com os resultados que a gente tem obtido. Então, eu acho que é uma bobagem investir tempo e energia prestando atenção nesse tipo de coisa. Porque eu realmente acredito que a única coisa inevitável na vida é a crítica. E eu, pessoalmente, já passei por isso diversas vezes. Você imagina, por exemplo, abrir uma empresa, como é isso? Como que as pessoas perguntam, como as pessoas te criticam, como que às vezes as pessoas acham que você está super bem, quando na verdade você está passando por um montão de dificuldade. E às vezes as pessoas acham que você está super mal, mas você está fazendo excelente progresso. E eu quero te deixar aqui com uma sugestão. Se você está sofrendo muito com crítica, ou se você sentiu que isso é uma coisa que te incomoda bastante, a melhor coisa a fazer é, como diz aquela música dos Titãs, se despedir dos cegos do castelo e viver a sua vida. Porque é só isso que realmente vai te fazer sentir bem-sucedido, vai realmente te fazer acreditar em meritocracia, porque sim, você tem potencial de conquistar muita coisa, você precisa acreditar nisso. E a outra e última coisa é que deixa as pessoas te criticarem. Até você se critica, deixa as outras pessoas criticarem também. O detalhe é que elas sabem muito menos do que você. Então se concentra no que você precisa fazer e avança. Mas a grande verdade é que na maior parte das vezes as pessoas criticam a gente, e até a gente mesmo não tem o cenário completo. Elas não sabem completamente o nosso potencial, elas não sabem exatamente qual é o momento de vida que a gente está passando. Ou seja, são aquelas pessoas que não pagam seus boletos, mas você está ali o tempo inteiro rendendo homenagem, gastando energia e dando atenção para essas pessoas. E às vezes essas pessoas que estão te criticando estão mais pressionadas ainda para corresponder a expectativas que não são delas do que você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você estiver procurando recolocação, se inscreve na plataforma da Summit, estou deixando o link na descrição. E eu quero fazer um agradecimento especial a essa candidata, eu não vou dizer aqui o seu nome, mas você sabe quem é você, eu espero que você esteja assistindo. Muito obrigado, o seu exemplo me fez fazer esse vídeo aqui e eu também estou aqui na torcida para que você se recoloque o quanto antes, espero que através da Summit. Hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima.